Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Olha, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Como nós temos que lembrar disso constantemente, como nós temos que deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida, através de nós, em nós. Sair desse, às vezes a gente se engessa ou a gente coloca limites e limitamos o agir de Deus na nossa vida. E eu sei que o Senhor tem algo muito especial para entregar hoje. Ele tem algo muito profundo para falar a mim, ao meu coração, como Ele já falou e já ministrou muitas coisas. Mas é um momento de alerta, de nos chamar a atenção. É muito bom quando o Senhor nos chama para perto dEle, nos mostra o que é importante, o que nós precisamos nos atentar. Então eu quero trabalhar um texto com vocês muito profundo, mas que vai nos fazer compreender algo maior. Algo que vai muito além daquilo que às vezes trouxe você hoje aqui. As inquietudes talvez que estejam permeando a tua mente, o teu coração. Deus é maior do que ela. E que o plano que Deus tem para você é maior do que ela. A vida que Deus tem para derramar sobre você é maior. Amém? Amém. Nós vamos falar sobre o texto que está em Mateus 25, de 1 a 13. É uma parábola que Jesus conta. Antes de entrar no Mateus 25, no Mateus 24, Jesus já vem falando sobre o reino dos céus. Ele já vem falando para os mais chegados, para os discípulos, sobre o que haveria de acontecer, de quais eram os sinais, os acontecimentos do futuro. E dentre eles ele fala do sinal da sua volta. Aqui Jesus ainda não tinha passado pela morte. Ele falando com os seus discípulos sobre tudo aquilo que poderia vir. Então, a inexperiência, a imaginação ainda ali dos discípulos, ainda sem ter o revestimento do Espírito Santo, eles ouvindo o que Jesus vinha falando sobre o reino dos céus. Lógico que eles esperavam, como os judeus esperavam, um grande libertador. Um libertador terreno, um libertador que tirasse eles da opressão romana, da opressão da qual eles viviam debaixo de um governo, porque sempre foi assim. No Antigo Testamento, sempre se levantavam juízes, ou sempre levantavam reis, Deus sempre levantava alguém com poder, mas Jesus foi levantado para um reino muito superior, para um reino de uma vida eterna, um reino que não pertence a essa terra, um reino que vai além, e é para esse reino que Ele nos chama, e Ele chama a nossa atenção hoje, assim como Ele chamou a atenção dos discípulos. Ele fala, olha, depois que eu voltar para o Pai, haverá perseguição. Vocês serão perseguidos, vocês serão recebidos com ódio. O engano virá, haverão falsos profetas, falsos mestres, se levantarão, o pecado irá aumentar e o amor irá esfriar. Mas ele diz algo, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Mateus 24, do versículo 9 ao 13. E aí ele diz, eles perguntam, quando serão essas coisas? Como serão? Antes de nós lermos a parábola que Jesus fala, e ele fala assim, será como no tempo de Noé. Em Mateus 24, 37 e 39. O que significa no tempo de Noé? Será num tempo em que as pessoas continuarão as suas rotinas, os seus banquetes, os seus casamentos? As pessoas vão continuar vivendo a sua vida de uma forma normal e não vão perceber o que está acontecendo? Como eles não perceberam o que estava acontecendo até que a arca foi fechada, até que o dilúvio veio. Assim será o reino dos céus. O Senhor nos chama a atenção para o reino dos céus. Queremos muitas vezes um rei sobre nós aqui e que nos levante, que nos liberte aqui. Que nos dê aquilo que deseja a nossa alma, como filhos do rei, aqui. O Senhor nos dá uma vida aqui, em abundância, mas a vida dele, que ele nos promete,
é lá. A vida em abundância, a vida eterna, não é aqui. Paulo diz que miseráveis somos nós, se pensarmos que tudo que nós temos para receber está nessa terra. Somos miseráveis, somos os mais dos miseráveis. Porque o que Deus nos promete é vida eterna. E Ele falou, eu irei e prepararei moradas para quê? Para te levar comigo. Porque o reino dele é maior, é incomparável. Tudo que você vê no Antigo Testamento é sombra daquilo que há no céu. É só um detalhe perto do que ele fez e do que ele prepara para mim e para você. Então ele nos chama a atenção para o reino dos céus. E continua contando parábolas. Ele conta 3 parábolas em Mateus 25, mas eu vou falando sobre a mesma figura do reino dos céus, mas nós vamos nos atentar à parábola das 10 virgens hoje. Em Mateus 25, do 1 ao 13, leiam comigo. Eu vou estar lendo a versão NVT, que diz assim: Então, o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todos. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Como nós estamos dispersos com a nossa vida aqui. E o Senhor nos chama a atenção. Como acontecia? Nessa parábola ele fala de um casamento, do casamento do noivo com a igreja. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para buscar a sua noiva. Isso é uma promessa bíblica. Mas nessa parábola ele inicia dizendo que o reino do céu será como? Ele se assemelha a uma festa de casamento, a um momento de alegria. Mas lá na época judaica, nessa época, um casamento tinha 3 estágios. Como funcionava? Primeiro, era um compromisso. Era assinado um contrato entre os pais dos noivos. Ali era afirmado um compromisso de casamento. Depois vinha-se o noivado. No período de noivado, a cerimônia acontecia na casa dos pais da noiva. Então havia trocas de votos e o noivo presenteava a noiva. Era tão sério o compromisso de noivado que se o noivo morresse no tempo de noivado, a noiva que ficou sozinha era considerada viúva. De tamanho comprometimento que o noivo tinha com a noiva. E, por último, se dava o casamento. O noivo, então, acompanhado de seus amigos, buscava a noiva na casa dos pais e a levava para a sua casa, para a casa dos seus pais, e ali era o momento do banquete, da festa. Então, essas 10 virgens, elas estavam indo para o encontro, para esse grande banquete, esperando o cortejo do noivo e buscar a noiva, para eles acompanharem este casamento até a entrada da casa do noivo e festejar e fazer parte. Nós somos convidados como igreja, a noiva é a igreja, nós estamos incluídos nisso, esperando o noivo
as portas serem abertas para estarmos na festa, participando do momento do casamento de Cristo, o noivo Cristo com a sua igreja. Ele deixa a noiva implícita aqui e coloca os convidados, as 10 virgens, né, que aguardavam de uma forma explícita, e elas eram aquelas que iriam participar dessas bodas. Então, nós temos algumas lições que nós podemos aprender sobre essa parábola, alguns pontos que nós precisamos reforçar em nós. Primeiro, há uma só diferença. Todas eram virgens, não eram? Todas foram ao encontro do noivo, todas prepararam, levaram as suas lamparinas. Com a demora do noivo, todas ficaram sonolentas e todas dormiram. Todas despertaram com um grito da chegada do noivo. E todas se levantaram. Todas prepararam as suas lamparinas. Todas tinham azeite na lamparina. E todas estavam com as lamparinas acesas. Mas 5 delas estavam com as suas lâmpadas se apagando, porque faltava azeite de reserva. Como está a nossa reserva? Como está o nosso óleo de azeite? Como está a nossa espera do noivo? Se ele demorar mais do que a gente espera, ele encontrará fé em nós? Quando ele voltar, será que o nosso amor vai ter esfriado? Será que a gente vai ter desfalecido? Há uma única diferença, e a diferença não está na aparência, mas está na prudência. Porque as prudentes levaram azeite de reserva. Por quê? Porque elas consideraram que o noivo poderia demorar. Porque elas compreendiam a importância de manter a lâmpada acesa. Por quê? Porque elas dependiam da lâmpada acesa. Aquilo que é importante para você, você dá atenção. Então elas sabiam, eu preciso de luz. Isso é prioridade. Eu priorizo isso. Eu dou uma atenção, é melhor eu levar algo a mais. Não é assim quando a gente viaja, vai que faz frio, faz calor, a nossa mala sempre tem algo a mais. Algo que nós consideramos importante. A presença de Deus tem sido importante para nós. O azeite, ele é um símbolo colocado sobre o Espírito Santo. Mas é muito interessante que, à medida que o azeite representa o Espírito Santo, que mantém o fogo aceso, o fogo representa a presença de Deus. Porque se há azeite, há fogo. Se há o Espírito Santo em nós, precisa haver fogo. E se há fogo, que é a presença do Espírito Santo em nós, a presença de Deus em nós, se há fogo, há luz. Se há luz, não há trevas. Olha como é importante a luz. Olha como é importante nós compreendermos que o Senhor nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz, porque nós precisamos de luz para enxergar o nosso caminho, para olhar a sujeira que está à nossa volta, o pecado que domina o nosso coração. Ele ilumina, ele clareia. Provérbios 20 e 27 diz que a luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas, aquilo que as pessoas não veem. Mas as nossas intenções disfarçadas para os outros de boa aparência, mas que só Deus vê, só a lâmpada do Senhor é capaz de penetrar no nosso espírito e expor as intenções, não são nem as ações, mas as intenções do nosso coração. Essas virgens, todas aparentemente estavam iguais. Faltava prudência.
eram consideradas insensatas, loucas, porque não se preveniram, porque não tinham azeite de reserva. 2 Samuel 22, 29 diz que, ó Senhor, Tu és minha lâmpada, o Senhor ilumina a minha escuridão, Ele é a luz em nós. Então a primeira grande coisa, há uma só diferença, e não é a religiosidade, e não é a minha aparência, mas é o meu coração, a prudência, o valor que eu dou para o azeite. Qual o valor que eu dou para o Espírito Santo na minha vida? Qual a atenção que eu dou para o Espírito Santo na minha vida? O quanto eu quero preservar, o quanto eu não quero entristecer, o quanto eu quero dar atenção a Ele. O quanto eu quero ser direcionado pelas ações do Espírito Santo, o quanto eu quero ser revestido pelo fruto, pelos dons do Espírito Santo. Segunda questão é, não deixe apagar. Permaneça sempre aceso. Elas falam assim, por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. Então, havia fogo ali, havia azeite ali, havia óleo ali, mas estava se apagando. Manter acesa exige disciplina, exige constância, exige escolha, perseverança, busca, maturidade, responsabilidade. Jesus não usa só dessa vez essa imagem do apagar. Paulo fala sobre não apaguei o Espírito Santo e nós vamos falar sobre isso. Mas no Antigo Testamento, em Êxodo 27, ele estipula quando vai ter o tabernáculo, na entrada onde havia o véu e atrás do véu, o Santo dos Santos, onde estava a arca com as leis dos mandamentos, as leis do Senhor. Na entrada havia um candelabro de 7 pontas, uma central, 3 de cada lado. E esse candelabro tinha sido feito de ouro puro. Ouro maciço, significa o ouro representava a presença de Deus, que era só Deus. Desculpa, a presença não, que era só Deus. A Arca da Aliança, para vocês terem uma noção, ela era feita de madeira, mas ela era revestida de ouro por dentro e por fora, porque a madeira representava a humanidade. Mas revestido de ouro por dentro e por fora representava Deus. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Mas o candelabro, o espírito que representava Deus, ele era inteiramente feito de ouro. E ele estava na porta para iluminar, para que na presença do Senhor não tivesse escuridão. E foi dado um decreto, foi dada uma ordem aos israelitas em Êxodo 27, de 20 a 21. Ele diz, tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter a lâmpada sempre acesa. O candelabro ficará na tenda do encontro, no lugar de encontro com o Senhor, do lado de fora da cortina interna, que protege a Arca da Aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. O Senhor já vem falando de manter a luz acesa, a lâmpada acesa, uma constância, um cuidado, um zelo que nós precisamos ter. Quando fala no profeta Zacarias, no capítulo 4 de Zacarias, ele diz que ele vê um candelabro de ouro maciço, e ele não compreende, e o anjo fala, você não entendeu? E ele fala, não, eu não entendi. Ele falou, isso significa a presença do Espírito? E ele diz, fala para Zorobabel, era uma profecia que ele ia entregar para Zorobabel, que não por força, mas nem por poder, mas pelo meu Espírito. O próprio Espírito do Senhor é quem estava atuando, a presença, o símbolo. Então, quando ele vem dizer para nós, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 19, não apaguem o Espírito Santo. O que é isso? Essas mulheres, essas 5 imprudentes, insensatas, estavam com as suas lamparinas se apagando. Começaram bem sua vida de fé, elas esperavam o noivo. Você também crê? Eu espero, eu também aguardo. Também se guardaram virgens. Também dormiram, todas dormiram, também acordaram, despertaram com os gritos, mas não estavam preparadas. Não estavam
prontas. E as suas lamparinas estavam se apagando. Coisas que nós vamos deixando na nossa vida, abafar a ação do Espírito Santo. Deixamos de ouvir, começamos a dar mais valor, nos distrair com a vida, distrair com o que está acontecendo aqui, nos distrair com a minha faculdade, com o meu trabalho, com a minha família, com os meus sonhos, com as minhas férias. E esquecemos do reino dos céus, mas queremos viver um reino na terra. Buscamos muito mais o Senhor para vivermos um reino na terra do que queremos viver um reino do céu. Quem quer morrer? Porque se Ele não vier, Ele nos leva. Será que se nós tivéssemos um lampejo do que nos espera no céu, alguém será que queria viver? Gostaria de viver? Quando a gente escuta relatos de pessoas que foram arrebatadas, falam, não, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. E a gente está aqui falando, eu não quero ir. Não é? Porque a gente não conhece. Porque a gente está tão distraído com a nossa vida aqui. Com o que vai acontecer aqui. E o Senhor fala, se prepare a sua lamparina. Não deixe apagar. Porque qualquer momento eu posso te levar ou eu posso voltar. Você está pronto para entrar no banquete? Você está pronto para a festa de casamento? Ele chama a nossa atenção. Não apague o Espírito. Não abafe a ação do Espírito Santo sobre nós. Dê ouvidos, busque-o. Obedeça. Não é só ouvir. Eu ouço. É praticar. É uma vida de prática. É uma vida fazendo, servindo, obedecendo ao Senhor. Não apaguem a influência dele na sua vida, a ponto da chama ficar fraca e à sua volta a escuridão começar a aumentar, a te cercar. Quando a parábola que fala que a mulher perdeu uma das dracmas, ela estava no escuro. Ela precisou acender a candeia, trazer luz, varrer, viu a sujeira, valores perdidos. Perdemos valores, perdemos tantas coisas quando está apagado. Mateus 12:20 diz que ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, aquele que já está só a fumacinha. Ele veio para nos resgatar, ele veio para soprar, para trazer vida de novo, para fazer pegar fogo de novo, para nos acender de novo. Ele não nos descarta. Mas Ele também não está implorando por nós. Ele já fez tudo por nós, a escolha é nossa. Ele, em amor, nos dá a possibilidade de escolha. O que você quer? O que você pode escolher estar comigo? Entrar no banquete. Ou você pode escolher ficar para fora. A escolha é sua. Terceiro, assuma a responsabilidade. Elas pedem, por favor, dê-me um pouco de óleo. Estamos numa geração de terceirizar responsabilidades, não é? Alguém cuida dos meus filhos, alguém faz alguém, sempre eu terceirizo. A culpa não é minha, é de alguém. O problema não sou eu, é sempre o outro. Os pais, então, meus pais, a criança, meus pais, os outros. Terceirizamos. Orem por mim, busquem por mim, jejuem por mim. Mas eu vou te dizer algo, a responsabilidade é sua. Não é do outro. A escolha é sua, não é do outro. Paulo diz que ele sentia as dores de parto até que Cristo fosse gerado em nós. Mas a partir do momento que Cristo é gerado na sua vida, é você com Deus. A escolha é sua. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Não terceirize a sua vida com Deus. Eu vou me apegar na minha mãe, que ela é crente. Ela tem fé, ela ora por mim. Vou confiar na oração dela. Ore você. Seu relacionamento é você com Deus. Vou pedir para os pastores, eles vão orar comigo. Vou me basear na fé deles. É a sua. É individual. O azeite não vai ser dividido, não vai ser compartilhado. O azeite é o Espírito Santo, é individual, é a sua escolha, o seu relacionamento com Deus. Eu penso muito sobre isso, sabe? O que nós estamos preparando, o que nós estamos pregando aos cristãos, o que nós estamos anunciando sobre a vida pós-morte. Falamos muito da vida aqui,
não falamos da vida pós-morte. Pouco falamos da volta de Jesus, das perseguições que vão vir, das tribulações. Será que estamos preparados para elas? Será que se vier perseguições na igreja, quantos ficam? Será que eu fico? Estamos muito distraídos com o que nós queremos e, na verdade, a verdadeira vida deixamos para lá. Viva essa vida com sabedoria e submissão ao Senhor, mas não se distraia. Não tire os olhos do que é essencial. Esteja com a sua candeia preparada. É muito interessante que eu usei uma candeia da época, porque você colocava na palma da tua mão. Cabia na mão, era individual, era sua. Ali tem um buraquinho que você colocava o azeite, o pavio, que levava o fogo à tua lamparina, à tua iluminação. Para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor. Então, assuma a responsabilidade. Não basta ter só uma pequena diferença, essa diferença pode ser fundamental. Não apague o Espírito Santo. Terceiro, assuma a responsabilidade é sua, é individual. Não se apoie na fé dos outros. Não se apoie na igreja, é sua. Você vai prestar conta. E por último, esteja preparado, porque a porta será fechada e não terá mais chance. Ele diz que quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Quando estava distraído com outras coisas, fazendo outras coisas, coisas que já não dava mais tempo de serem feitas, coisas que já poderiam ter sido feitas. Na geração ou numa época, vamos fazer tudo, deixar tudo para a última hora? Ah, depois a gente dá um jeitinho, você vê quando acontece o Enem, quando a gente fica para fora, não é? Ah, e depois a gente, quando Jesus estiver voltando, ele fala, não vai dar tempo, vai ser repentino. Não vai dar tempo, a tua morte pode ser repentina. Você pode virar ali, acabou. Pode ser repentino. Você está com o azeite preparado? Você está pronto para encontrar o noivo? Sabe, a gente fala muito, o Senhor termina falando que elas ficaram, a porta foi trancada e elas ficaram do lado de fora e ele falou, eu não as conheço. Sem o Espírito Santo, sem azeite, sem fogo, ele não nos conhece. Só o Espírito Santo nos cela. E ele fala, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora. Vigiem, não saiam da presença do Senhor. Peça a Ele, Senhor, eu não compreendo isso. Ou há enganos no meu coração. Há coisas que, será que são enganos? Ou distrações? Mantenha a luz acesa. Vigie para resistir até o fim. Vigie diante das distrações que o inimigo vai trazer sobre a sua vida. A maior arma que o inimigo usa contra nós é a distração. Nos distrai com a nossa... Igual uma criança está chorando, ai, pronto, distraiu, tirou o foco. Distrai da coisa que a gente quer, muda, e a gente, foi. A gente se perde. Dá uma resposta, uma vã filosofia, algo que acalenta e agrada o nosso coração. O inimigo, ele usa com engano e fala, quanto mais perto do fim tiver, mais vai ter engano. E o engano, o que acontece? O engano parece que é igual, parece real. O engano é para te enganar mesmo. Fala que pode enganar até os escolhidos. Então, o engano não é algo sutil, que, nossa, é tão claro demais aqui, é claro que é o diabo aqui, ó. Eu sei, eu enxergo. Não, é algo que parece de Deus. Parece fazer sentido, parece verdadeiro, mas o Espírito Santo, só Ele é verdade, só Ele aponta a verdade. A escolha é intransferível, ninguém poderá culpar ninguém. Você vai ou você fica? Gente, é sério, sabe? Eu amaria estar falando de coisas aqui que o Senhor poderia acalentar nosso coração. Mas o Senhor chamou muito minha atenção. Em Colossenses 3, 1, 3, ele fala que a nossa verdadeira vida está escondida em Deus. E que quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele, nós compartilharemos da glória com Ele. Então faça morrer a vontade da sua carne. Porque é justamente a tua carne que vai te levar contra. Faça morrer. Por quê? Porque Ele coloca em mim, em você, o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Se há enganos na sua mente, se há enganos...
Fala, Deus, me mostra, revela, tira o engano da minha mente. Me dá a visão, me dá o entendimento. Me dá sabedoria. Ele fala que Ele não vai nos repreender se nós pedirmos sabedoria a Ele. E Ele nos dará a sabedoria do alto. Então, que hoje nós possamos... Quero orar com vocês por um posicionamento. Eu quero ser as 5 virgens prudentes. Dentre as 5 prudentes. E você? Eu quero alimentar esse fogo. Eu quero obedecer ao Espírito. Eu quero estar pronta para quando o noivo chegar ou quando ele me levar. E você? É o seu compromisso, só o seu com Deus. Não se distraia com as coisas dessa vida. Elas passam. Mas a eternidade não tem fim. Aonde você vai passar a sua eternidade? A palavra é verdade. Fora disso é engano. Vigie. Vigie para não ser enganado. Vamos levantar, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós precisamos ser mais e mais cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Seu azeite. Uma vida de relacionamento com o Senhor que transborde, que encha-nos, Pai. Que sejamos cheios de azeite com fogo, com a Tua presença sendo manifesta na nossa vida. Que clareie a nossa vida, que clareie o nosso coração, que tira toda aquela escuridão, tudo aquilo que não Te agrada, que expõe a sujeira, que expõe os valores perdidos em nós. Pai, nos prepara, não nos deixe ficar no engano, distraídos, deixando para depois. Não nos deixe ficar da porta para fora. Mas, Senhor, nos alerte. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada por nos alertar, nos fazer vigilantes. Vigie porque nós não sabemos. Então, que nossos reservatórios estejam cheios de óleo, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Que nós possamos estar atentos, Senhor, quando o Senhor voltar, quando o Senhor nos levar. E que isso possa alegrar o nosso espírito, que isso possa ser desejo do nosso espírito. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Nos desperte, nos prepare, nos renove. Senhor, a Tua palavra fala que o Senhor não apagará o pavio que fumega. Se tiver pessoas aqui só fumegando, sopra a vida, sopra, Senhor, que volte esse fogo, que volte esse fogo no Senhor, que volte a Tua presença no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.